Bom, eu primeiro queria cumprimentar você, Gleice, presidenta do PT, nossa presidenta, cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar o Haddad. Queria dizer que nós tivemos uma reunião até agora muito interessante, muito importante. Tanto as intervenções, né, do Quioro, ex-ministro da Saúde, quanto as intervenções do Eduardo Moreira, quanto as dos nossos líderes, quanto as do pessoal que representa os diferentes movimentos e segmentos do PT, todas elas foram muito importantes. E eu queria destacar uma coisa. Eu acho que deve ser a coisa mais difícil que eu acho que segmentos do nosso partido, áreas do nosso partido, setores do nosso partido estão enfrentando, é aquelas dos gestores e daqueles também deputados e senadores, deputados estaduais, que enfrentam, né, politicamente na linha de frente institucional. Mas eu queria falar, sobretudo, dos governadores e dos prefeitos. Eu acredito que é talvez a situação mais difícil. Estou vendo a Moeminha Gramacho ali, né? Vi o Wellington e vi a nossa querida Fátima Bezerra. Por que é difícil? Porque eles enfrentam, talvez na condição mais adversa que existe. Eles enfrentam submetidos a um sistemático boicote, a solapação das condições pelas quais a gestão de uma crise dessa devia ser objeto de uma ação do governo federal num país que tem como base a federação. Então, é assim, os governadores são chamados a ser governadores e presidentes. E as prefeitas e os prefeitos também, eles têm de cumprir os dois papéis. Por quê? Porque a base da gestão da crise do coronavírus, e todo mundo sabe, né, é teste e toda a política de rastreamento. Você testa e rastreia, e, ao mesmo tempo, investe na infraestrutura de saúde. Isso do ponto de vista da saúde. Então, você tem de investir em respiradores, e a gente viu o que o Wellington contou. A gente tem de investir em equipamentos de proteção individual, e a gente vê toda a descrição que se faz a respeito do esforço imenso que os governadores estão fazendo para prover algo que o governo federal, e o Quioro mostrou isso muito bem, prometia e nunca realiza. Isso de um lado. Do outro lado, é a questão da subsistência das pessoas. Por que todo mundo quer sair do isolamento social? Por quê? Tem uma imensa fragilidade hoje no Brasil no que diz respeito a, impedir que as pessoas que têm trabalho precário, foram desempregadas, os micro e pequenos, entram em processo falimentar, ou seja, as pessoas falem também, não tem dinheiro para nada. E também as pequenas e micro e médias empresas. Ganha quem tem grandes concentrações de capital, como sempre no Brasil. Então, também isso é um bloqueio para os governadores e prefeitos. É um bloqueio. E há uma campanha sistemática, levada a efeito até na hora de criticar, coloca-se claro que o negócio não é o isolamento social. Então, tudo isso cria um clima muito difícil. Se a gente for olhar a história das epidemias, nós vamos ver que na história das epidemias, a maioria das epidemias, as pessoas se comportam e fazem o isolamento, primeiro, porque é uma reação quase instintiva, por exemplo, diante da peste negra. Fugir do contágio. Então, há uma ação que está mobilizada pelo medo.
e também, no nosso caso, pela ciência que avançou ao longo do tempo. Acontece que todas as epidemias até agora, elas acabam não sanitariamente. Elas acabam porque diminui o medo e as pessoas passam a buscar o contato social. Nós estamos diante de uma fase contraditoríssima no Brasil. Nós estamos no pior momento da epidemia. A curva do crioulo é clara. Ela é quase vertical. A inclinação dela é pequena. Nós seremos o epicentro da epidemia, sem dúvida nenhuma. Não cabe aqui a gente discutir se vai ser os Estados Unidos ou nós. Proporcionalmente, nós vamos chegar ao mesmo nível de contaminação e de morte. E é interessante que são os dois grandes países continentais que usufruíram do pior sistema que a humanidade já criou, que é a escravidão. É interessante isso. E que, na epidemia, tem as duas populações, as populações mais afetadas, no caso do Brasil, que tem uma população negra muito maior, né? Tem nessa população, né, talvez o grupo de risco efetivo. Ou seja, o grupo de risco, do ponto de vista epidemiológico, são os mais fragilizados de um país. Mesmo considerando que nós, que temos mais de 60 anos, eu tenho mais de 70, somos grupo de risco no sentido etário e das comorbidades que todas as pessoas que têm essa idade passam a ter. Mesmo assim, quem é grupo de risco é a população mais frágil, do ponto de vista de como é que sobre ela atinge isso. Então, hoje eu queria fazer essa saudação aos governadores e aos prefeitos. Acho que é uma situação desafiadora, que depende de vocês, porque precisa ter muita coragem para enfrentar a morte, né? As pessoas, como disse a nossa querida governadora, as pessoas morrendo sem poder entrar numa UTI. Então, eu acho que a gente está num quadro de crise muito profundo. E a crise econômica será muito profunda, extremamente profunda. E aqui no Brasil, há visivelmente um processo de não atendimento das pessoas e da população social e economicamente mais fragilizada, mas também dos setores produtivos não oligopólicos, né, que estão quebrando, né? Quebra restaurante. Então, há uma pressão social sobre os governadores para abrir. Agora, enquanto isso, nós talvez tenhamos um dos momentos mais delicados e graves na curva epidemiológica. Tudo isso está misturado com uma crise política bastante grave, em que o Bolsonaro utiliza a estratégia defendida pelo seu vice-presidente de aproximações sucessivas, nas quais ele vai normalizando, né, de uma certa forma, ele normaliza todos os ataques à democracia. Ele normaliza no sentido de torná-los elementos de discussão neste momento. De um lado, nós temos claramente o Bolsonaro fazendo isso, rompendo as instituições, desafiando o Supremo e o Senado. De outro lado, nós temos também, né, uma situação econômica na qual o Paulo Guedes não tem nenhuma orientação para sustentar a economia. E há uma constatação que temos de fazer. Do ponto de vista da composição interna do governo, ele é um governo militarizado. Internamente, a intervenção militar já ocorreu. Os principais cargos hoje que tratam da atividade política no governo federal são militares.
até chegarmos a esse fato estranho que na maior epidemia nós temos um interino, e não por acaso ele é general. E dentro do Ministério da Saúde você conta com militares dominantemente. Esta situação, eu acho que mostra claramente uma das questões mais graves do governo Bolsonaro. Ele não tem a menor gestão, ele não tem a menor capacidade de formulação de política. Eu não acredito que ele deixará de manter os R$600. Acho que dificilmente ele deixará, porque é a única fonte hoje de popularidade que ele tem. Então, ele pode continuar fazendo os absurdos que está fazendo, dando R$600. Não sei por quanto tempo, quando é que ele resistirá à tentativa do Guedes de ir para 200. Esse governo, ele reflete ainda o acordo neoliberal e neofascista. E aí eu quero entrar na política. Não houve ruptura profunda da relação neoliberal-neofascista. Não houve. Você tem dissidências desta relação, que defende a democracia liberal e mantém a pauta neoliberal. Exemplo, a Globo defende a pauta neoliberal. Não vacila em dizer que temos de olhar com muito cuidado os gastos públicos em plena epidemia, quando o mundo inteiro, até a União Europeia, né, faz pacotes de 750 bilhões de euros, dos quais 2/3 são subvenções e só 1/3 é empréstimo. Né? Para fazer um pacote desse tamanho, 7 vezes 5 é 3 trilhões, ou um pouco mais de 3 trilhões. O que acontece no Brasil, então? Na política. Você tem essa ruptura, tem rupturas. Ele, que era para ser tutelado, resolveu assumir o governo para o qual tinha sido eleito. Não foi isso que seus apoiadores esperavam. Os que se acomodaram foram segmentos militares. Esses se acomodaram. Não sei até quando. Por isso, considero importante a proposta do Rogério. Acho que tem de ser discutida essa situação específica. Mas há segmentos importantes, inclusive do mercado. Obviamente, dependendo da situação, eles saem rapidamente, mas que hoje ainda o sustentam. E isso é importante porque nós estamos tendo, eu acho, 2 movimentos importantíssimos. De um lado, passa a ficar um pouco intolerável para os liberais, neoliberais, vamos dizer, defensores dos marcos minimamente civilizacionais, fica difícil para eles não romperem um pouco com Bolsonaro. E, de outro lado, fica claro que uma parte da direita não rompeu. A parte da direita institucional não rompeu. Exemplo, está claro isso com o nosso companheiro, eu vou chamar ele de companheiro, porque ainda espero que ele tenha uma atitude democrática, rompendo com Bolsonaro, que é o presidente da Câmara, que representa o DEM. O DEM não rompeu. De outro lado, você tem uma tendência a tirar a esquerda de todas as propostas, sempre que possível. Tirá-las, afastá-las, neutralizá-las. Eu acho que nós temos de saudar todas as manifestações, que mesmo aquelas que a gente acha que ainda não tocam nos pontos que nós achamos que devam ser tocados, porque eu acredito que a gente deve defender uma política de frente popular e alianças
democráticas. Eu boto no plural as alianças democráticas e boto no singular a Frente Popular. As alianças democráticas são sabendo com quem nós contamos para fazer alguns embates em comum. Mas não contamos com tudo, porque não contamos para a retomada e para as próprias medidas para enfrentar o Covid-19. Então, eu acho que hoje a gente tem de ter cuidado, porque há tentativa de nos isolar. E isso é absolutamente compreensível, porque nós vivemos um momento de conflito. Esse conflito se dará sobre quem conduzirá o país em direção a um processo de reconstrução. Que processo de reconstrução é esse? Com que conteúdo? O que deve ser feito? Do meu ponto de vista, a proposta e a avaliação da Folha, que o movimento do editorial não é nem uma proposta, é uma indução da Folha sobre que o movimento dos últimos dias, inclusive do Manifesto Juntos e dos demais, é um processo similar ao das diretas já. Eu acho que seria bom se de fato nós estivéssemos nessa etapa. Infelizmente, não acho que estamos. Seria muito interessante. Até porque nós não temos, pelo lado do centro e do centro-direita, um homem com o perfil, por exemplo, ousado, né, do Ulisses Guimarães, que enfrentou a ditadura de uma forma firme e efetiva. Mas a gente saúda, não se aparecerem, se manifestarem contrários ao Bolsonaro, eu acho que é algo que converge com o que nós achamos que devemos fazer, que fica claro na nossa assinatura de um processo do impeachment. Agora, há que saber que eles têm interesses ainda no Bolsonaro, que levam e impedem, muitas vezes, um combate mais efetivo ao autoritarismo bolsonarista. E também nós não sabemos o nível das ilusões a respeito, ou melhor, nós não sabemos o nível das propostas que eles têm para uma alternativa ao Bolsonaro. Certamente não é aquele cenário que nós defendemos de uma eleição convocadas pela questionamento no TSE da chapa Bolsonaro-Mourão. Certamente também não é uma efetiva ruptura com o governo Bolsonaro. Acho que a proposta é mais de uma negociação, mais uma vez, por cima. Acho que isso que configura esse processo. Mas, de fato, está em aberto quais são as tendências e para onde se caminharão. Daí a importância das manifestações de rua que nós tivemos nesse fim de semana. Elas são contraditórias com o fato de que nós vivemos num momento bastante drástico da crise do coronavírus, com explosão de infecções e de mortes. Então, o Brasil hoje enfrenta tempos extremamente difíceis. Daí eu queria saudar a presidente Gleice por ter sistematicamente convocado o Diretório Nacional para enfrentar esses debates. E, por fim, eu quero só dizer o seguinte: nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo no plano internacional. Há um acirramento bastante forte das relações China-Estados Unidos, numa radicalização, tá, da tendência que já havia de confronto, que se dá em todos os níveis, que se dá, inclusive, nessa questão tanto do coronavírus, como também na questão da guerra tecnológica e da Guerra Fria, que envolve todos os aspectos, inclusive o militar. Por que não?
Porque esse fator, né, o senhor Trump, que é o representante do polo americano, ele é um dos maiores sustentadores, ele dá sustentação ao Bolsonaro. E essa sustentação é muito importante, mesmo quando ele fecha os voos. A sustentação, ela tem um aspecto político internacional. De outra forma, sempre vamos lembrar que vivemos tempos difíceis, porque não é só o Bolsonaro que confronta a China, é todo o establishment, a chamada, o Estado americano, né? Não é o governo do Trump, é o Estado americano. E isso vai trazer repercussões na forma pela qual a retomada ocorrerá. Daí que um partido como o PT, que defendeu os BRICS, que defendeu todo um tipo de multilateralismo, tem de estar bastante atento a esses aspectos. Agradeço, então, essa oportunidade mais uma vez à presidente Gleice.